Boa noite. Estamos iniciando o programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu convido você a estar conosco nessa noite. Iremos dar continuidade ao assunto da semana passada, falando ainda sobre perdão e restauração. Se você não viu o programa da semana passada, fica o convite para você. Assista o programa e depois você pega a continuidade com a gente hoje. O assunto de hoje é muito bom, muito interessante e vai ajudar você a entender melhor o porquê de falarmos sobre o perdão e por que praticarmos o perdão. Quero pedir a você que compartilhe o link desse programa com seus amigos nas redes de contatos, para que pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E também você pode mandar sua sugestão em nosso chat. Hoje está aqui novamente eu com a minha esposa Fernanda para falarmos desse assunto. Boa noite, Fernanda. Boa noite. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência da graça. E hoje o tema é liberte-se do que te aprisiona, liberte daquilo que tem feito mal para você. Antes de darmos prosseguimento, queremos relembrar um pouquinho do que nós falamos a semana passada, de forma bem sintética, bem rápida, para que você possa se contextualizar um pouquinho. Nós comentamos que perdoar é um ato irracional aos olhos dos homens. Nós às vezes não entendemos o porquê, mas nós temos que perdoar. Também falamos que o perdão não é uma emoção, mas sim uma decisão. Nós não temos que esperar sentir o desejo de perdoar, mas nós temos que tomar uma decisão de perdoar. Perdoar também é manter abertos os canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. Então, se você quer manter esse canal aberto, você também deve perdoar. Perdoar também é fechar as portas do coração para a amargura, para que raiz de amargura não venha brotar no nosso coração. Perdoar também, nós falamos que perdoar também é dizer não ao ressentimento. Ressentimento é sentir de novo aquela dor, sentir de novo aquela tristeza, sentir de novo aquilo que tem feito mal. Então, perdoar é dizer não ao ressentimento. Também falamos que é reconstruir aquilo que foi destruído. Então, nós podemos reconstruir através do perdão. E perdoar também é reconhecer que todos nós estamos sujeitos a tropeços e quedas. Então, nós também estamos sujeitos a isso. E se nós estamos estendendo a mão para perdoar, talvez no momento nós teremos que solicitar que alguém nos perdoe. Então, nós estamos sujeitos a essa situação. Falamos também um pouco das consequências na vida de quem não perdoa. Consequências físicas. Nós sabemos que a falta de perdão, ela traz consequências no nosso corpo físico, nós falamos sobre isso. Consequências emocionais, também tratamos do assunto que não perdoar traz consequências emocionais para aquele que guarda esse sentimento no seu coração. A sua mente fica ocupada com sentimentos que venham fazer mal com o passar do tempo. E consequências espirituais. A falta de perdão nos afasta da presença de Deus, porque Deus, ele nos perdoa da mesma forma como nós nos perdoamos aos outros também, né? Nós vemos na oração do Pai Nosso que nós dizemos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós não estamos perdoando, nós não estamos cumprindo a nossa parte, estamos tendo consequências espirituais. Foi sobre esse assunto que nós falamos a semana passada. Se você não ouviu, convido você a assistir e pegar todas as informações de forma completa. E hoje nós queremos falar sobre os benefícios na vida de quem perdoa. Quais os benefícios que a pessoa que perdoa tem para a sua vida? É disso que nós vamos tratar. Perdoar é preciso. Aprenda a se livrar de um peso que não é seu. Não é mesmo, Fernanda? Sim, e esse benefício é tanto para um lado quanto para o outro, né? Para quem perdoa e para quem é perdoado, né? E o perdão, ele é o caminho para a liberdade e a felicidade, né? É deixar todo aquele, se livrar daquele sofrimento que muitas vezes é causado pelo orgulho, né? Que te faz te deixa incapaz de reconhecer os seus próprios erros. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco dos benefícios. O
que isso traz para as nossas vidas quando você se liberta, né, do rancor, da mágoa, né, daquilo que te faz mal, dessa culpa, né? Na semana passada nós falamos um pouco das consequências, né? Abordamos bastante a questão da consequência da falta de perdão na vida das pessoas, né? O que isso faz com a pessoa, no seu relacionamento com os outros, o seu relacionamento com Deus, né? Tudo isso é afetado quando nós não liberamos perdão, e além das consequências que nós temos físicas. Então nós tratamos bastante sobre esse ponto das consequências, e hoje é dos benefícios. Então, para falar alguns benefícios que nós vamos falar aqui de forma bem sintética, nós vamos estar comentando aqui, e algumas historinhas para você entender bem e deixar isso armazenado no seu coração. Então, alguns benefícios que o perdão traz para a alma. Então vamos falar um pouquinho. Um grande benefício é que a gente experimenta a graça de Deus, né? Quando nós perdoamos, nós estamos experimentando a graça que Deus nos deu. Por quê? Um dia Deus nos perdoou dos nossos pecados pela sua graça, e quando nós podemos estender a mão a alguém e perdoar a ofensa que tenha feito contra nós, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ensinou, experimentando da graça dele para nossas vidas. Exatamente. E também nós podemos experimentar da soberania de Deus. Ele é soberano, né? Nós podemos também viver as maravilhas de Deus. A gente fica assim, fica tão, como se diz a palavra, você fica flutuando, né? Você flutua na santidade ali. Deus, ele é tão fiel. Então a gente consegue enxergar esses benefícios, né? A gente abre as portas do nosso coração para que Deus possa agir de forma soberana, né? É isso aí. Além do que, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos obedecendo, vivendo em obediência à palavra de Deus. Isso traz benefício à nossa alma, que nós sabemos que a palavra de Deus é o guia para nossas vidas, e que nós, como cristãos, devemos seguir e viver em obediência à palavra de Deus. Também nós podemos viver com prosperidade. Esse é um benefício que nós temos para nós. Quando falamos em prosperidade, não entendem prosperidade no sentido somente financeiro, mas ter uma vida próspera em todos os seus aspectos, né? Uma vida próspera nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, nas suas finanças, com seus familiares, com seus filhos, na sua saúde, no seu relacionamento com Deus. Então, esses são alguns benefícios que nós temos para a nossa alma quando nós podemos praticar e liberar o perdão, quando nós não retemos nós temos a falta de perdão dentro de nós. Quando nós liberamos, nós somos beneficiados em nossa alma. E nós tornamos mais íntimos de Deus, né? Nós estamos mais próximos para ter acesso a todas essas coisas, é quando você se torna íntimo de Deus, né? Então, isso é fundamental nas nossas vidas. Nós precisamos passar por esse processo do perdão, né? Porque é um processo, né? Um processo e que traz intimidade, né? Intimidade com o nosso Deus. Isso. Para o nosso corpo físico, você sabia que também a falta de perdão, como nós vimos, traz mal para o nosso corpo físico. Nós vimos lá. Mas ele traz alguns benefícios quando a gente libera o perdão, né? Alguns benefícios que nós podemos citar aqui. Nós temos mais disposição e energia, porque nós não gastamos a nossa energia ou a nossa mente pensando ou trabalhando ou maquinando situações para não perdoar. Quando nós liberamos o perdão, o nosso corpo está livre. Nós não temos que ficar guardando e gastando energia com aquilo que venha nos ocupar de maneira errada, né? E dando desgaste para nós. E tudo isso que nós estamos falando, gente, é comprovado por pesquisas mesmo, científicas, tá? Então, ela vai fortalecer a nossa imunidade, vai melhorar até mesmo o sono, né? Porque quando a gente não perdoa, você dorme com aquele pecado, com aquela, às vezes, de você liberar aquele perdão, você toma banho, tá ali te acompanhando, né? E quando você libera, você abre as portas, né? Essa janela, né? Abre tudo, as portas, as janelas, você consegue melhorar até mesmo o seu sono, né? A questão da memória, nossa, tem muitas coisas, né?
A memória fica mais livre, né? Fica mais dá para ocupar a memória com coisas mais importantes. Diminui o estresse, né? Então você tem menos estresse porque você não está ocupado, estressado, maquinando, pensando mal. Você está com a vida tranquila, leve, pensando naquilo que é necessário pensar. A Bíblia diz que basta o próprio mal a cada dia, né? Não temos que pensar, se preocupar ou ficar remoendo situações passadas. O seu mal que você tem que resolver, aquilo que você tem que resolver, basta aquele seu próprio dia. E quando você libera o perdão, você está se preocupando exatamente com isso, somente com as situações, com as necessidades do seu dia. Você não fica se estressando e o seu corpo agradece. Como a Fernanda falou, quando a gente não libera o perdão, a gente acaba indo dormir, tomar banho, almoçar, jantar, levar sempre essa situação, esse peso junto com a gente. E isso traz um desgaste para o nosso corpo, além do mental, do emocional, para o nosso corpo físico também, porque nós não descansamos direito. A noite não é boa, o descanso não é bom, tudo aquilo contribui negativamente para nossas vidas. Também temos alguns benefícios no campo mental e emocional, Fernanda, que quando a gente libera o perdão, a gente tem em nossas vidas. Deixa a gente mais leve, né? Deixa a gente mais leve, melhora a nossa autoconfiança, né? A gente tem satisfação em tudo aquilo que nós vamos desenvolver na vida, né? No nosso dia a dia. Nossa, tem muitas coisas, são muitos benefícios. A gente trouxe um resumo muito, muito curtinho aqui desses benefícios, né? Que traz para nossa mente, para o nosso emocional. E tem mais coisas. Melhora a sua tomada de decisão. Se você tem que tomar decisão para alguma coisa, quando você está com a mente livre, desocupada, você não é parcial, você é imparcial nas suas tomadas de decisões. Então isso melhora também na sua vida. Como a Fernanda falou sobre autoconfiança, o senso de frustração, você não se sente frustrado tão facilmente, você tem uma confiança maior, uma autoconfiança maior, e o senso de frustração ele se torna menor em sua vida. Dá mais momento para você de prazer e alegria, porque você consegue viver o momento alegremente, você não fica carregando nada que venha tirar a alegria e a paz. Então quando você sai, você vai passear com seus filhos, com a sua família, ou você que é solteiro, vai para algum lugar passear com seus amigos, sair para alguma coisa, você consegue contemplar e viver aquele momento melhor, porque você não está carregando nenhum peso junto com você. A sua mente não está ocupada com nada, o seu pensamento está liberto. Você tem momentos maiores, de mais prazer, de mais alegria e mais satisfação. Reduz também a questão da ansiedade, né? E também a depressão, o estresse. Então você vê, olha quanta coisa a gente consegue diminuir, né? Olha quantas coisas boas liberando o perdão faz, né? Com a nossa emoção, né? Então assim, é importante, gente. É fundamental a gente abrir o nosso coração, né? Como a gente falou no programa anterior, se você não consegue sozinho, busque ajuda. Sempre tem alguém disposto em te ajudar para que você possa conseguir sair desse cativeiro que tem te aprisionado durante, às vezes, muitos anos, né? Como a gente já viu relatos de pessoa que carrega, às vezes, uma culpa dentro de si durante muitos anos. Hoje mesmo eu escutei um relato de uma mulher, né, que ela falou que carregou durante 14 anos, né? Ela não conseguia liberar o perdão para o pai dela. E ela falou assim que teve um dia que Deus falou poderosamente no coração dela para ela liberar o perdão. E qual foi o ponto, o problema? O pai matou a mãe dela, né? Então, assim, Deus foi tratando, e quando ela liberou o perdão, houve a possibilidade de o esposo que o pai dela não conhecia também liberar o perdão, os filhos dela que não conheciam o avô liberou perdão, e os irmãos dela que também passavam pela mesma situação pôde ter a oportunidade de liberar o perdão para o pai, aonde o pai ele se converteu,
Ele entregou a vida dele para Jesus, pedindo perdão a Deus, o que ele tinha feito. E depois de 6 meses, ele veio a falecer. E ele foi, né, encontrar com o Pai. Aí você fala, nossa, mas que tragédia. Sim, até mesmo. Às vezes a gente vira a cara para um colega que às vezes não interpretou mal a gente, você já fica com aquele negócio, aquele rancor. E tem muitas outras coisas, né? Então, assim, Deus não vê o tamanho, né, do pecado, né? Não existe pecadinho, pecado, pecadão. Pecado é pecado, né? Então, Deus, da mesma forma que Ele ama a mim, ama a você, né? Ele ama também o assassino, Ele ama também o bandido, o corrupto. Ele ama todos nós com amor incondicional. Ele ama a pessoa, não ama o pecado da pessoa, né? Isso é bom deixar bem claro, né? Claro. A pessoa, assim como todos nós, somos preciosos aos olhos de Deus, mas o pecado Deus não ama, Deus não tem parte com o pecado. Uma outra coisa importante que eu queria falar aqui, o liberar perdão ajuda a ver a vida de forma mais positiva. Você vai enxergar a vida de forma positiva. Se você enxerga às vezes a vida de forma negativa, triste, sempre tudo é ruim, talvez, será que dentro do seu coração está faltando liberar perdão? Analise isso no seu coração, para que você possa enxergar a vida com olhos bons, porque Deus te fez para viver uma vida plena, uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida alegre. Eu quero falar uma historinha aqui, antes da gente contar com alguns passos de perdoar, por onde começar. A gente não é uma receita, mas algumas dicas de como a gente pode fazer isso. Mas eu queria contar uma história aqui de 2 irmãos, que eles tinham 2 fazendas, né? Uma fazenda ao lado da outra, que era separado por um único rio. Por muito tempo esses irmãos viveram bem, mas tiveram um momento de um conflito, um confronto muito grande entre eles. Pequenas discussões havia, que eram consertadas, corrigidas, mas houve uma maior. E a única coisa que separava uma fazenda da outra era um pequeno riacho que passava entre elas. Um dia passou um carpinteiro pela fazenda do irmão mais velho, e procurando por serviço, né? E o irmão mais velho aproveitou a oportunidade naquela situação, falou, poxa, eu tenho um serviço aqui, tá vendo essa fazenda que tem ao lado? É do meu irmão, mas o que eu gostaria é que você fizesse uma cerca, um muro aqui, fechando aqui ao lado desse riacho, a minha visão, ao acesso ao meu irmão, porque nós tivemos uma briga e eu não quero mais ter contato com ele. O carpinteiro perguntou ao patrão ali, né, falou, onde que está as ferramentas, as madeiras para que eu faça isso? Aí o fazendeiro falou, estão aqui, mostrou o local, tudo das ferramentas e os materiais para fazer aquilo, e foi para a cidade fazer um serviço. Quando voltou, para a surpresa do fazendeiro, ao invés dele ver um muro fechando, dividindo as 2 fazendas, o que ele viu foi uma ponte que passava por sobre o riacho. E ele ficou muito enfurecido com o carpinteiro e começou a reclamar, porque ele não tinha feito aquilo que havia se comprometido a fazer. Mas quando ele olha novamente para aquela ponte, ele viu o irmão dele mais novo, de braços abertos no meio da ponte, do seu lado ainda da fazenda, mas no meio da ponte, com braços abertos, dizendo, meu irmão, por todo o mal que eu fiz com você, você ainda que fez uma ponte para que a gente pudesse se abraçar novamente. Então o irmão mais velho largou toda aquela amargor, aquela rancor, aquela tristeza, aquilo que prendia ele, o orgulho, e saiu correndo ao encontro do irmão mais novo, e os 2 se abraçaram em cima da ponte. E foi restaurada ali a comunhão entre os irmãos. Então, ao invés de você se pensar em construir muros, cada vez mais muros para separar a sua vida das pessoas, procure construir pontes, para que você possa restaurar relacionamentos, restaurar vidas, restaurar o seu relacionamento com você, se entender muitas vezes, restaurar o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, restaurar o seu relacionamento com Deus, que às vezes pode ter quebrado. Você pode ter se frustrado com alguma coisa, Deus não fez nada de errado, mas talvez você tenha sentido alguma coisa no seu coração, mas você pode restaurar isso. Então busque isso. E perdoar. Por onde a gente começa perdoando, Fernanda? Vamos lá, vamos dar umas dicas aqui, né?
São alguns passos que nós pegamos aqui para que você possa entender. Fala sobre perdão, perdão é bom, falta de perdão é ruim, perdoar é bom, tem muitas coisas boas, né? O ato de não perdoar traz muitas consequências negativas, o perdoar traz muitas situações positivas, mas e eu que estou ali com um problema, como que eu faço para eu perdoar? Por onde eu começo essa situação? Primeira situação, primeiro ponto aqui para você. Comece compreendendo. Tente compreender o porquê aquela pessoa te fez mal, né? O porquê que aquela pessoa agiu daquela maneira com você. Muitas vezes a gente se sente ofendido, frustrado com alguma situação, com aquilo que alguma pessoa fez para nós, o mal, mas tente compreender o porquê ela fez aquilo. Será que ela fez intencionalmente? Será que ela fez porque quis realmente ou foi uma situação que ocorreu? Se foi uma situação intencional, por que ela agiu daquela maneira? Será que dentro do coração dela, dentro da vida dela, não existe uma situação de alguém que está precisando de amor, de cuidado, de aceitação, né? Procure entender um pouco o porquê essa pessoa tenha feito esse mal para a sua vida. Segundo ponto, Fernanda. Sacrifique os seus direitos em ações. Em oração. É a minha letra? Então vamos lá. Sacrifique seus direitos em oração. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não vou perdoar porque a pessoa que me causou ofensa, ela que tem que vir aqui, ela que tem que se vir aqui, ela que tem que se humilhar, é aquela pessoa que tem que vir aqui porque eu não fiz nada, eu sou a pessoa certa dessa situação, foi o outro que me fez mal, não fui eu que fiz o mal, foi aquela pessoa. Sacrifique seu direito. Você pode ter o direito, você realmente pode ser a pessoa que foi ofendida e que foi te feito mal, mas não fique esperando por causa do seu orgulho você não liberar o perdão. Libere isso, porque quem está sofrendo com a falta de perdão, às vezes não é a pessoa que não é perdoada, é você que não está liberando. Sacrifique seus direitos, libere o perdão, mesmo que a pessoa não venha até você se humilhar na sua presença, pedir o perdão que tanto você quer. Não precisa, libere o perdão da mesma forma, falar, eu te perdoo por aquilo que você fez isso comigo e está liberado, não tem mais nada, está tudo certo aqui, porque quem está sofrendo, na verdade, é você que está carregando no seu coração. Terceiro ponto, Fernanda. Perdoe hoje. Agora você conseguiu ler. Tá pequeno aqui. Perdoe hoje, não fique deixando para amanhã, não fique deixando, amanhã eu perdoo, depois da manhã eu perdoo, mais para frente eu perdoo. Não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. A Bíblia é muito sábia nesse sentido. Então, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se você conseguir resolver isso hoje, resolva hoje. Não deixe para amanhã. Por quê? Quanto mais a gente deixa o tempo passar, mais aquilo vai criando raiz de amargura em nosso coração. Mais aquilo vai tornando algo difícil para a gente poder liberar o perdão. Nós acabamos nos tornando pessoas mais difíceis, porque a amargura toma conta de nós deixamos isso acontecer. E isso dificulta o processo da liberação do perdão. Então, se você conseguir, libera o mais rápido que você puder. Já libera o perdão, procura e resolve. Não deixe isso para lá, para um ano, depois. Não deixe. Então, tome essa atitude. Quarto ponto, você vai conseguir ler aqui ou não? Acho que não, né? Volte os seus olhos para cima, para Deus de toda graça. Então, esteja com seus olhos para Deus, ou com Deus, ou em Deus, né? Muitas vezes a gente quer perdoar por nossas próprias forças, às vezes é difícil, porque aquele mal que foi nos feito, às vezes realmente é difícil da gente liberar sozinho. Mas, se a gente está junto com Deus, caminhando com Deus, com a graça de Deus na nossa vida, nós conseguimos liberar esse perdão. Então, nós precisamos estar firmados com Deus. Aí volta aquele ponto que você falou um pouquinho antes. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Temos o nosso momento de relacionamento com Deus, porque isso vai quebrantar o meu coração, vai quebrantar o seu coração e vai nos dar força e direcionamento para agirmos de maneira correta, né? Então, deixe os seus olhos para cima, deixe os seus olhos em Deus, né? Tem a história aqui que fala de que Pedro, né, que Jesus lá atrás nos evangelhos fala isso aí, né? Jesus estava num barco e Pedro no outro, e Jesus falou, Pedro, vem aqui até o barco, caminha sobre as águas. E Pedro saiu caminhando, enquanto ele estava olhando para Jesus, fixo em Jesus, ele caminhou sobre as águas. No momento que ele começou a olhar a turbulência, a situação,
começou a surgir medo no seu coração, ele começou a se afundar. Da mesma forma, muitas vezes nós temos a dificuldade de tomar algumas decisões porque as turbulências, as situações do dia a dia nos causam medo, insegurança, o senso de que está tudo certo. Olhe para Deus. Deus vai te dar a direção, vai te dar a segurança que você precisa para agir no momento certo, na hora certa, fazer aquilo que é certo. Quinto ponto. Viva o perdão como estilo de vida. Muito bem. Viva o perdão como estilo de vida. Tenha isso no seu estilo de vida. Não seja uma pessoa rancorosa, não seja uma pessoa amargurada. Tenha no seu estilo de vida o ato de liberar o perdão. Não fique guardando mágoa, rancores. Não seja uma pessoa que carrega ofensas dentro do seu coração. Libere, tenha isso como estilo de vida. Você vai viver mais, você vai ter uma vida mais feliz, você vai ter uma vida mais próspera em todos os aspectos. Então, o que você precisa? Ter esse padrão na sua vida. Viver isso como um estilo. Não ser algo assim, eu estou fazendo isso porque só faço isso porque é um mandamento, porque a palavra de Deus diz, então eu faço por obrigação, porque senão, não é isso. Deus não quer isso. Deus quer que a gente cumpra os mandamentos dele, mas com alegria no coração, com um estilo de vida alegre. Então não faça isso por causa da lei. Faça isso porque você compreende que isso é estilo de vida que Deus deseja para você e para mim, para Fernanda e para quem está nos acompanhando. Então, que o perdão seja um estilo de vida para você, como tem sido para mim também. E por último aqui, perdoe lançando fora no mar do esquecimento. Então, perdoe, lance fora. A Bíblia diz que quando Jesus pagou o preço por nós na cruz, o nosso pecado, aquilo que nós tivemos, foi lançado fora. Ele pagou, ele pegou a nossa cédula de culpa e rasgou, levou sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa dívida, né? Então, da mesma forma, se alguém está devendo para nós no sentido de tenha nos ofendido, tenha feito mal e você perdoou, lance fora, rasgue essa cédula. Você não tem mais que cobrar sobre isso, você não tem mais esse direito. Você perdoou. No momento que você perdoou, que você liberou o perdão, você não tem mais o direito de cobrar isso aí. Lance fora. É lógico, a gente não se esquece da ofensa que as pessoas nos fazem, né? Nossa memória é boa, espero que a sua seja também, né? E nós não esquecemos daquilo mal que as pessoas às vezes nos fez ou que nos entristeceu. Mas, quando você lembrar daquilo, aquilo não vai te causar mal, não vai voltar a sangrar no seu coração, porque você já liberou o perdão. Você vai lembrar, mas aquilo não vai fazer mal. Lance fora, jogue no mar do esquecimento, rasgue a cédula, né? Não ponha mais isso como cobrança, isso não é mais direito seu. Perdoou, libere isso, lance fora. São passos simples, né? Difíceis de tomar, muitas vezes, porque depende muito da gente, de situações, né? Às vezes o que a pessoa cometeu para mim é diferente do que cometeu para você que está nos acompanhando, né? Mas os passos são esses. Cada um tem que agir e entregar na presença de Deus para que Deus possa ajudar a você liberar o perdão e ter uma vida mais próspera na presença dele. Então, rapidamente recapitulando, comece compreendendo, sacrifique seus direitos em oração, perdoe hoje, volte os seus olhos para cima, para o Deus de toda graça, viva o perdão como estilo de vida e perdoe, lançando fora no mar do esquecimento. Porque afinal de contas, quando a gente fala de perdoar, né, é fazendo renúncia, né, ao passado, para que o presente seja curado, né, a fim de construir o que? Um futuro, né, muito melhor. Então a gente tem que pensar nisso. É o que? Renunciar ao passado para curar o presente e construir um futuro melhor. Isso é um resumo de tudo aquilo que a gente falou, né? Você vai contar a história? Não, eu vou no final. Não vou por causa da... Mas eu vou contar uma história aqui então. É importante essa história. Você quer rapidamente. Que eu leia? Você não quer ler o versículo? Não, você vai... Tá. Então eu vou contar para vocês, vou ler, tá? A parábola do lápis. Um certo dia, o menino observava a sua avó escrevendo uma carta. Então perguntou para sua avó: "A senhora está escrevendo uma história que aconteceu conosco? É uma história sobre mim?"
A avó parou sorrindo e comentou: estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou bem para sua avó, para o lápis, muito integrado, e ele viu nada de especial no que ela disse. Mas ele é igual a todos os lápis que já vi na minha vida. Então a avó respondeu: tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. A primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus. Ele deve sempre conduzi-lo à direção à sua vontade. Muito bem, na sua vida você pode fazer grandes coisas, mas tenha certeza, quem dirige a sua vida, se você está na presença de Deus, é Deus. Se coloque na presença dele. Segunda qualidade: de vez em quando preciso parar o que estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Já está bem explicado. Então, alguns momentos difíceis, suporte, porque isso vai te fazer uma pessoa muito melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usamos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nós nos mantermos no caminho da justiça. Esse ponto enquadra bem quando a gente fala de perdão. Muitas coisas que às vezes a gente comete, a gente tem que pedir perdão para que apague aquilo. E muitas vezes nós temos que liberar o perdão para que isso seja apagado da vida de alguém também. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Cuide do seu coração. Esse é o mais importante. Cuide daquilo que está dentro de você, dentro do seu coração. O homem vê o exterior, mas Deus, ele olha o teu coração, olha o meu coração. Quinta e última qualidade: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida, ele irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação. Deixe traços bons, deixe marcas boas em sua vida, que sejam marcas positivas e que venham trazer a alegria, amor, paz e prosperidade e restauração entre as pessoas. Eu queria ler só um versículo para a gente poder encerrar, que está no Salmos, na verdade são 5 versículos. Salmos 32, do 1 ao 5. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não mais encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Esse versículo simboliza bem aquilo que nós acabamos de dizer. Que você possa entender e você possa liberar o perdão. Da mesma forma que Deus tirou a culpa que estava sobre nós, que nós possamos liberar as pessoas que estão precisando do nosso perdão. Queremos agradecer a você que esteve com a gente. Pedimos que compartilhe esse programa nas suas redes de contatos, para que as pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal da igreja, ative o sininho para você receber notificações, dá o seu joinha lá nas atividades da igreja. Na próxima semana estaremos aqui ao vivo com o programa sobre ação de graça. Nós estaremos falando sobre esse tema, o tema importante.
Na próxima semana nós comemoramos o Dia de Ação de Graça e nós vamos falar sobre gratidão, sobre ações de graças. Então eu convido você a estar com a gente e antes da gente encerrar, nós vamos orar para que Deus esteja com a gente. Senhor Deus, obrigado por esse momento na Tua presença, obrigado por estarmos aqui falando, Pai, do Teu amor, do Teu cuidado e do perdão que o Senhor um dia nos deu a todos nós. E que nós, da mesma forma, possamos, Pai, perdoar aqueles que às vezes nos ofendem, que às vezes causam coisas que nos dão dores e que nós possamos ser instrumentos do Senhor liberando perdão. Obrigado por essa noite, obrigado por cada vida, cada família que esteve nos acompanhando. Abençoe esses lares em nome de Jesus. Amém.